Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje você conhecerá os reis mais poderosos da história. Vamos nessa? Quem nunca se imaginou no comando de um reino, com poder absoluto? No vídeo de hoje, a gente vai voltar no tempo para conhecer a vida dos reis mais poderosos que já pisaram na Terra. Preparem-se para uma viagem épica pelos maiores impérios e pelas figuras lendárias que os comandaram. O que define um rei poderoso? Suas conquistas? A extensão do seu império? Ou a marca que ele deixou na história? Vamos começar. Começamos nossa jornada na França, com o rei que transformou a monarquia em sinônimo de luxo e poder, Luís XIV, o Rei Sol. Esse cara mandou construir o Palácio de Versalhes, que mais parece uma cidade do que um palácio, tipo um condomínio de luxo da época. Luís XIV centralizou o poder de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Era o rei da galera. Ele que mandava em tudo: exército, impostos, religião. Ninguém mandava mais que ele. Durante o reinado dele, a França virou a maior potência da Europa. Ele governou por 72 anos, batendo o recorde de reinado entre os principais monarcas europeus. Imagina só a festa de aposentadoria. E saindo da Europa, vamos para a Índia conhecer Akbar, o Grande. Esse cara era o pacote completo: gênio militar, político de mão cheia e ainda por cima justo. Akbar governou o Império Mogol, um dos maiores impérios da história da Índia. Ele expandiu o império pra caramba, mas também sabia que não adiantava nada ter um monte de terra se o povo estava passando fome. Implementou um sistema de administração super eficiente, diminuiu impostos e promoveu a tolerância religiosa, tipo um imperador filósofo. Akbar, o Grande, realmente fez jus ao seu título. Era o cara. E que tal voltarmos um pouquinho mais no tempo? 1279 a.C., no Egito Antigo. Lá, encontramos Ramsés II, um faraó que sabia como ninguém deixar sua marca na história. Ramsés II governou o Egito por 66 anos, tempo de sobra para construir um monte de monumentos gigantescos, incluindo os famosos templos de Abu Simbel, ícones da época. Ele também era um líder militar de respeito, comandando o exército egípcio em diversas batalhas e expandindo o império. Era o faraó dos faraós. E da antiguidade, avançamos para a França do século XIX para abordar uma figura que dispensa apresentações: Napoleão Bonaparte. Napoleão pode não ter sido um rei de fato, mas que ele detinha poder. Isso é inegável. Ele conquistou quase toda a Europa com suas estratégias militares inovadoras e seu modo visionário de liderar. Era um estrategista de primeira linha. Napoleão era um gênio da estratégia militar, mas também possuía profundo conhecimento em leis e política. Era um homem completo. Ele instituiu o famoso Código Napoleônico, um conjunto de leis que influenciou a legislação de diversos países ao redor do mundo. E que tal a gente viajar até a China antiga para conhecer Qin Shi Huang, o cara que unificou a China pela primeira vez? Antes de Qin Shi Huang, a China era dividida em vários reinos que viviam em pé de guerra. Mas esse cara chegou e falou: chega de briga, agora vai ser tudo meu. E não é que ele conseguiu? Qin Shi Huang conquistou todos os reinos e unificou a China sob seu comando, dando início à dinastia Qin. Ele padronizou a moeda, a escrita e os pesos e medidas, facilitando a vida de todo mundo. Imagina a confusão que era antes. E como se não bastasse, ele ainda começou a construir a Grande Muralha da China, uma das maiores obras da engenharia de todos os tempos. Você já ouviu falar de Alexandre, o Grande? Ele era praticamente um super-herói da antiguidade. Com 20 anos, Alexandre assumiu o trono da Macedônia e começou suas conquistas. Ele liderou seu exército por milhares de quilômetros, conquistando o Império Persa, o Egito e parte da Índia. Alexandre era um brilhante estrategista militar e corajoso líder.
Admirado por seus soldados e temido por seus inimigos, um verdadeiro mito. Em pouco mais de 10 anos, ele construiu um dos maiores impérios da história. Carlos Magno, o pai da Europa. Carlos Magno unificou grande parte da Europa Ocidental no século VIII, o maior exemplo de diplomacia. Um guerreiro implacável, expandiu seu reino através de diversas campanhas militares. Mas ele não era só um conquistador, também era um grande administrador e defensor da cultura e educação. Promoveu o Renascimento carolíngio, um período de grande desenvolvimento cultural. Foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III, no ano 800. Júlio César, imperador sem coroa. E que tal voltarmos para a Roma Antiga no ano de 356 a.C. para conhecer Júlio César, um dos líderes mais famosos e controversos da história? Júlio César era um gênio militar, conquistando a Gália, que é a atual França, e expandindo o poder de Roma. Era tipo um imperador popstar. Ele também era um político habilidoso, manipulando o Senado romano e acumulando poder, um verdadeiro mestre da política. César foi nomeado ditador vitalício de Roma, o que o tornava praticamente um rei. Mesmo que ele nunca tenha usado esse título, era poder que não acabava mais. Suas reformas políticas e sociais mudaram a cara de Roma, mas também despertaram a ira de seus inimigos, que o assassinaram no Senado romano. Salomão, o rei sábio de Israel. E da Roma Antiga, a gente viaja para o Oriente Médio, para conhecer o rei Salomão, famoso por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém, um dos locais mais sagrados do judaísmo, uma construção digna de Oscar Niemeyer. Salomão era filho do rei Davi e governou o reino de Israel durante um período de paz e prosperidade. Era o rei que todo mundo queria ter. Ele era conhecido por sua inteligência, sua justiça e sua habilidade em resolver conflitos, um verdadeiro pacificador. A história mais famosa sobre Salomão é a do julgamento das duas mães que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão morreu em 931 a.C., mas sua fama de rei sábio e justo o tornou uma figura lendária, reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos até os dias de hoje. Ciro, o Grande, o rei da tolerância. E para finalizar nossa lista com chave de ouro, vamos conhecer Ciro, o Grande, fundador do Império Persa, um dos maiores impérios da antiguidade. Ciro era um líder militar brilhante, conquistando um território que ia da Turquia até a Índia. Mas, ao contrário de muitos conquistadores da época, Ciro era conhecido por sua tolerância religiosa e respeito pelos povos conquistados. Era um verdadeiro diplomata. Ele permitia que os povos conquistados mantivessem suas culturas, religiões e costumes, o que lhe garantia a lealdade de seus súditos. Era o rei da diplomacia. Ciro também libertou os judeus que estavam presos na Babilônia, permitindo que eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. E aí, qual o seu rei favorito? Curtiram a viagem? Vimos reis guerreiros, estrategistas, déspotas e justos, cada um com sua história e seu jeito de governar. De Luís XIV a Ciro, o Grande, esses reis moldaram o mundo com suas decisões, suas conquistas e seus legados. E você? Qual desses reis você achou mais poderoso? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Homens que, com seu poder militar, inteligência política e capacidade de liderança, deixaram marcas profundas no mundo. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like e comente qual tema gostaria de ver aqui e até o próximo vídeo.